Você sabe fazer a referência de uma jurisprudência? É o que eu vou ensinar nessa aula. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade aos documentos jurídicos, falando desta vez de jurisprudência, que é aquele tipo de documento quando juristas, no caso juízes, desembargadores e ministros de tribunais, tomam decisões e essas decisões passam a compor o acervo de jurisprudências, ou seja, de possibilidades de interpretação da legislação. São vários elementos que nós temos nas jurisprudências, então eu vou dar aqui para vocês um exemplo e tentando identificar junto com vocês quais são esses elementos no exemplo. Depois, eu já deixei até aqui marcado em outra cor a questão dos dados da publicação, porque aí os dados da publicação vai depender efetivamente se é uma publicação em um jornal, em uma revista ou em um livro, nós vamos ter a mesma coisa. Nós vamos ter que enquadrar de acordo com cada caso. Então, primeiramente, a gente tem que entender que a jurisprudência, ela começa pela indicação de autoria, e a autoria é a jurisdição em letras maiúsculas. Então, aqui nós temos, Brasil. Depois, nós temos o nome da corte ou tribunal. No caso aqui, Supremo Tribunal Federal. Caso haja a informação, a turma ou região, entre parênteses, se houver. Então, nós temos aqui segunda turma. Na sequência, nós temos o tipo de documento, ou seja, qual tipo de procedimento jurídico que está sendo referenciado. Então, nós temos, neste caso, um recurso extraordinário. Então, tipo de documento, se é um agravo, um despacho, entre outros, é um discurso extraordinário. Se houver o número do processo, deve-se acompanhar aqui o número do processo. Ok? Então, até agora nós temos a jurisdição, o nome da corte ou tribunal, turma ou região, o tipo de documento e o número do processo. Em seguida, nós temos a ementa. A ementa da jurisprudência é dada pelo próprio julgador, ou seja, é o relator que define a ementa. E do que trata a ementa? A ementa é o assunto do procedimento, daquela ação, tá bem? Então, aqui, o assunto da ação que o julgador descreveu na forma de ementa foi o seguinte: leis 10.000, tarará, e 11.000, tarará, do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra o furto e roubo de automóveis. Shopping centers. Lojas de departamentos, supermercados e empresas com estacionamentos para mais de 50 veículos. Tá bem? Inconstitucionalidade. Então, tudo isso que está aqui destacado em verde escuro é a ementa. Na sequência, nós temos os dados de VAR, ofício, cartório, outra unidade do tribunal, se for o caso. Não é o caso, por isso não temos. E aí nós temos o nome do relator. Então, temos aqui o nome do relator.
precedido pela palavra relator, se houver. Então, no caso aqui, relatora, ministra Ellen Grace, 29 de novembro de 2015. Tá bem? A data do julgamento. Então, esse é o conjunto de elementos básicos que se deve colocar em uma jurisprudência. Depois desses elementos que são específicos da jurisprudência, vêm os dados da publicação. Trouxe aqui o mesmo exemplo do slide anterior, só que agora a gente vai olhar a referência completa, o exemplo completo. Um deles tirado da internet diretamente e outro constante de um periódico de publicações jurídicas. Tudo isso daqui até a data, nós temos todos aqueles elementos que nós vimos. Aí nós sabemos que, olhando para esses dados, eu tenho lex, ou seja, um nome, um título, porque está em negrito, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí eu tenho dados importantes, por conta de que eu tenho aqui, ó, lex, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e continua São Paulo, volume 28, número 327, intervalo de páginas e ano. Portanto, neste caso, eu sei que esta publicação, Lex, é uma revista ou um jornal, portanto, é um periódico. E quando nós temos uma lei, uma jurisprudência, seja que tipo de publicação for, constando dentro de um periódico, o seu título não é destacado, portanto, não é posto em negrito. O que é posto em negrito é o título da publicação, o título do suporte, nesse caso, a revista. Agora, ao contrário disso, quando a gente vai direto na internet e baixa uma jurisprudência, essa jurisprudência ela vai ser a própria publicação, o mesmo caso da legislação online. Então, veja que aqui o título está em negrito, por conta de que, terminados os dados da jurisprudência, aqui na data, nós temos tão somente os dados de acesso. Nesse caso, então, a publicação principal é a própria jurisprudência e o seu título fica em negrito. Bem, é isso que nós tínhamos a falar sobre jurisprudências. Até o próximo vídeo.